Saúde da igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, assim, motivo de muita alegria, estamos na presença do Senhor, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero desde já louvar a Deus pela vida dos irmãos, pastor Gessi. Aleluia, louvar a Deus por este ministério, irmãos. Porque o mundo olha para esta casa, vê uma igreja. Está certo, não está errado. Mas Deus olha para esta casa e vê uma embaixada. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do céu. Aleluia. Pode o mundo zombar, pode o mundo falar que não. Nós somos representantes do céu. Porque a igreja, Jesus deu a autoridade para que no nome dele nós expulsássemos demônios. Para que no nome dele curássemos os enfermos. E Jesus ainda continua fazendo. Ele nunca deixou de fazer. Aleluia. Eu quero meditar com os irmãos na mesma palavra que fora lida, a palavra oficial. Glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fiel é o Senhor. Aleluia. Versículo 21. Em diante nos diz assim. Então falou ao rei. Então falou Daniel ao rei. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que estando Daniel na Babilônia, Daniel, ele achou graça diante de Nabucodonosor. Ele, junto com seus 3 amigos, ao qual ganhou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 jovens eram diferentes dos demais. Esses 4 jovens escolheram o que os demais não queriam. Eles despontaram numa direção que a maioria não queria. Não comer Maria do rei. Quem não queria beber o vinho do rei. Quem não queria estar no palácio do rei. Quem não queria andar nos caminhos do rei. Todos queriam, do mais novo ao mais velho, sentar ao lado do trono do rei e beber em taça de ouro. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel propôs no seu coração ser diferente. Daniel propôs no seu coração agradar a Deus. Daniel propôs no seu coração não ser um jovem caldeu, mas continuar nas suas raízes, naquilo que ele aprendeu. E muitas pessoas têm abandonado aquilo que aprendeu. Ela passa a vida no Evangelho, aprende, irmãos, e nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Pessoas que são levadas por ventos e doutrinas. Pessoas que por um momento elas deixam de orar porque alguém falou para ela não orar. Pessoas que por um momento ela deixa de confiar em Deus porque alguém falou para ela não confiar. Pessoas que por um momento se entristecem com palavras vazias, ao invés de confiar na palavra do Senhor, ao invés de confiar nas promessas do Senhor, sabendo que fiel é o que prometeu e também o fará sobre a nossa vida. Aleluia. Mas Daniel, ele retém o seu coração da palavra de Deus e ele não se contamina. Pelo que Nabucodonosor, ele honra Daniel. E Daniel é exaltado em Babilônia. Mas a honra que foi dada a Daniel não tirou a essência do seu coração. Observamos no capítulo 5 que há um banquete enorme. Agora não é mais Nabucodonosor rei. O rei é o Belsazar. E ele manda trazer os
vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor havia trazido. Aleluia! E ele começa a beber nos vasos consagrados. Ele começa a profanar os utensílios da casa do Senhor. E naquela mesma noite Deus rasga o sobrenatural. E uma mão aparece e escreve na parede: Mene Tekel vazio. E o rei não consegue entender o que era aquilo, porque ele viu a mão escrevendo. O rei sabia que não era uma montagem, que não era uma sabotagem, não era algo que alguém fez para tentar amedrontá-lo. Os olhos dele viam o sobrenatural. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, é sobrenatural. E a todo momento Deus está rasgando o sobrenatural. Deus está trazendo o mundo espiritual para o meio da igreja, irmãos. No capítulo 5, a mão do Senhor escreve na parede: não lembram-se que havia profeta do Senhor em Babilônia. Só foi lembrar porque a mãe do rei entrou depois e falou para ele: ó rei, no tempo do teu pai havia um homem cujo nome é Daniel, que esse homem consegue decifrar todos os sonhos, ele tem a sabedoria dos deuses, ele não está no meio desses. Daniel não anda misturado, Daniel está separado, ele não está aqui. Manda buscar Daniel e ele vai saber da interpretação. E o rei manda buscar Daniel. Quando Daniel entra, ele esperava uma palavra de bênção, ele esperava uma palavra de consolo, mas Deus tinha um decreto, aleluia, de que o reino dele havia se acabado ali. E assim aconteceu. E começa o reino persa e dos medos. E Dario, no seu segundo ano, ele quer colocar, aleluia, 120 governadores do seu reino. E sobre esses 123, que dominassem sobre os 120. Aleluia. E Daniel era o principal. E quando os outros ficam sabendo que Daniel agradava ao rei, eles colocam um propósito no coração. Aleluia. O propósito deles não era ser eleitos. O propósito deles era derrubar Daniel. O propósito deles deixou de ser a coroa. O propósito deles era tomar o que estava na mão de Daniel. Tem pessoas que é assim. Elas perdem o propósito no meio do caminho. E elas começam a ter o propósito de querer parar você. De querer parar o projeto de Deus na sua vida. De querer parar os planos de Deus na sua vida. Quem nunca ouviu, irmãos, alguém falar: não vai dar certo, não vai funcionar. São pessoas que não têm o propósito, quer tirar o propósito do teu coração. São pessoas que não têm vida de oração e quer fazer você parar de orar. Mas você tem que continuar orando. Você tem que continuar confiando no Senhor. Daniel não sabia do que estava acontecendo, irmãos. E é assim mesmo. Às vezes o nosso nome roda por aí, a gente não nem sabe. Aleluia. Tem pessoas que Deus afasta de nós, irmãos. E a gente se entristece, mas a gente não sabe quem passou no oculto. Deus, Ele sabe. Tem pessoas que Deus simplesmente faz um isolamento. E nós nos entristecemos e falamos: Senhor, o que eu fiz para fulano, para Beltrano, para a pessoa não falar mais comigo. E o problema não está em você. O problema é que a pessoa anda com conversas no oculto e Deus sabe. Então Deus afasta. Porque a palavra do Senhor nos diz que só permanece na congregação dos justos quem é sincero, quem é reto, quem agrada ao Senhor. Sobre aquela. Porque, meu irmão, na casa que há oração, cadê, querido? Na casa que tem oração, só vem quem ora, só vem quem ora. Quem não ora, não vem. Na casa que Deus está, só vem quem está com a vida com Deus, quem está não vem. Querido, a nossa geração anda tanto no erro que tem medo de Deus revelar o erro. Mas o nosso Deus ainda revela.
irmão. Aleluia, glória, glória. Aleluia. Estavam preparando a armadilha para Daniel, mas Daniel estava em oração, irmão. Daniel estava de joelho. Estavam os 120 príncipes falando com o rei. Ó rei, proíba a oração. Faça aí um decreto que é proibido orar, porque nós não temos o que falar de Daniel diante das nossas leis. Ele é um homem que é inerrante diante das nossas leis, mas diante da lei do Deus dele, nós vamos fazer ele tropeçar, irmão. É inconcebível que o servo do Senhor fique sem orar. Até o diabo sabe disso. É inconcebível que alguém profira Cristo e não tenha vida de oração. Até o diabo sabe disso. A oração é o nosso único meio de comunicação com Deus. Pela palavra Deus fala conosco. Pela oração nós falamos com Deus. É mão dupla, irmão. A oração que sobe é a resposta que desce. É a oração que sobe é a resposta que desce. É a oração que sobe e a providência que desce. Que a providência de Deus na tua casa, a oração tem que subir. Que a resposta de Deus na tua casa, a oração tem que subir. João, ele fala em Apocalipse, aleluia, que a oração dos santos chega como fumaça, irmão. É como incenso que é jogado diante do trono do Senhor. Se a tua voz não está lá, não tem resposta. Mas se a tua voz está lá, se a tua oração está lá, tem resposta de Deus nesta noite sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sobrenatural se abre. Porque Daniel está orando. Ele pega o decreto e assina. Durante 30 dias, Dário era Deus. Porque ninguém podia orar, tinha que pedir para ele. Ninguém tinha que pedir nada a ninguém, tinha que pedir para ele. Durante 30 dias, Dário era Deus. Ei, irmão, que decreto é esse? Calabaia, sério. O diabo viu que ele falhou no projeto de querer ser igual a Deus. E ele está colocando no coração dos homens o mesmo projeto falido, de que eles não precisam de Deus. A vida de uma pessoa sem Deus é uma vida falida, é uma vida derrotada. Mas uma vida com Jesus é uma vida com providência. Uma vida com Jesus é uma vida com resposta. É uma vida com libertação. Olhe pela sua vida e pela minha vida, irmão, de onde Deus nos tirou. O que o Senhor fez na nossa vida, homem nenhum faria, ou ainda vai séria faça. A obra que o Senhor fez na nossa vida, dinheiro no mundo não pagaria, porque uma alma não tem valor, é imensurável, é incalculável. Ainda que o homem tentasse pagar, antes dele concluir, os seus recursos se esgotaria. Ninguém pode pagar pela salvação. É por isso que Jesus pagou o preço e nos deu de graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, aleluia. Aleluia. Daniel está orando. Esses homens só pegaram o decreto assinado. Eles não pegaram o decreto assinado, irmão, porque naquela época era comum, era de costume. O rei assina o decreto. Os homens que são os capitão, generais, presidentes, governadores, eles eram responsáveis por fazer o povo conhecer o decreto do rei.
Eles tinham que pegar aquele decreto e andar por todo o reino, anunciando o que o rei tinha decretado. Só que esses homens não fazem isso, porque o decreto não é para o reino, o decreto é para Daniel. Eles vão na casa de Daniel. Aleluia. Está escrito. Quando o rei assina o decreto, eles vão na casa de Daniel, porque o decreto era para Daniel. Aleluia. Não tinha o nome de Daniel lá. Eles não citaram Daniel, senão Dário não ia assinar, porque Dário gostava de Daniel, tinha uma amizade particular com Daniel. Quando eles chegam na casa de Daniel, eles encontram Daniel orando. Está escrito. O mal da gente, irmão, falar de alguém, é que a gente não sabe o risco que a gente corre, porque a gente pode estar defamando e a pessoa pode estar orando. A gente pode estar com uma faca para ferir e a pessoa está orando. Nós temos que tomar cuidado ao falar do servo do Senhor, irmãos, que às vezes a gente está maldizendo, ele está falando, Senhor, abençoa ele. Senhor, guarda ele, Senhor. Livra a vida dele, Senhor. Porque, irmão, só é ouvido por Deus quem ora, irmão. Quem não ora não tem propósito de vida. Tem propósito de ferir, de matar, de arrancar. Porque o diabo faz isso. Mas quem está em oração não perde tempo, como disse ele disse. Ele ganha tempo falando com Deus. E Deus dá o livramento. Aleluia. Verdade. Porventura não assinaste o decreto de que por espaço de 30 dias a oração era proibida? Quem foi que disse, irmão, que não proibiram a oração na Bíblia? Proibiram. Mas a palavra do Senhor nos diz orar sem. Pode fazer a proibição que for. Se a igreja não parar, Deus dá vitória. Se a igreja não parar, Deus dá vitória. Agora estão tentando proibir a palavra. Estão tentando proibir uma pregação do evangelho. Estão tentando proibir a doutrina. Estão tentando proibir, querendo que você fale contra algumas coisas. Estão tentando proibir, porque estão falando, ó, é o costume, não é o costume do mundo. A igreja não tem esse costume. Na casa do Senhor tem a santificação, é a pureza. A abominação diante de Deus ainda é abominação. Aleluia, pecado diante de Deus. Aquilo que Deus reprovava, Ele reprova. Os valores de Deus são imutáveis. Deus não vai mudar os valores dele para se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar ao céu. Eu que tenho que me adequar aos valores do Senhor. Se eu não estiver segundo esta palavra, eu não verei a alma jamais. Aleluia! 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 Tu não assinaste o decreto, Dário? Assinamos. Eu assinei, selei. Pois bem, sabe aquele Daniel que tu tanto ama, o teu amiguinho, que tu quer constituir sobre o reino? Sim, está orando. E vocês podiam ter qualquer acusação contra o Daniel. Fraude, desvio de verba, causando dano no tesouro, rebelião, porfia, intriga, montar um exército paralelo para atacar, irmão, tudo isso era válido. Mas orar. A oração representa perigo, irmão, só para o diabo. A oração só é perigosa no mundo espiritual para as trevas, irmão. E o diabo está todo momento no meio da igreja impedindo a oração. Tirando os crentes da oração. Tirando os crentes do joelho. Tirando as irmãs do joelho. Tirando o jovem do joelho. Tirando os obreiros do joelho. Quantos obreiros que não oram mais, pastor? Presbíteros que é chamado para ungir os enfermos, vai ungir quem se não está orando? Vai ungir quem se não está descendo? Evangelistas que não oram mais. Diáconos e diaconisas que não oram mais. Ah, pastor, para ter os 5 minutos nada, irmão. Em 5 minutos tu não conversa comigo, para a gente ter o entendimento de uma conversa nunca. 5 minutos é uma introdução de uma conversa, não é a resolução do problema. Com Deus não se estipula tempo para orar. Com Deus eu vou orar até a minha alma se ligar a Ele. Eu vou orar até o
o céu se abrir para ouvir a minha oração. Oração não tem tempo, oração tem que ter propósito, oração é intimidade. Nós precisamos voltar para a oração, precisamos voltar para a oração, precisamos trazer a presença de Deus de novo para dentro de casa. Alabaxanda calabacéria fala. Nada assume que a faço. Oh, sem oração não tem presença. Sem oração não tem cura. Sem oração não tem libertação. Sem oração não tem transformação. Sem oração não tem mudança. Sem oração não tem sobrenatural no meio do povo. É através da oração, irmão. É através da oração. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos capítulo 4, depois de haver a cura do paralítico no capítulo 3, os apóstolos foram presos para serem, aleluia, ouvidos no outro dia, porque já era tarde, e de noite, enquanto eles estavam se alegrando no Senhor, Deus ele envia o anjo, tira os apóstolos de dentro da prisão e fala para eles: vão para dentro do templo, vão pregar, vão anunciar. Prisão não é lugar de servo de Deus, prisão, algema não prende servo de Deus, porque aonde colocar o homem de Deus, a presença de Deus vai estar lá com ele. Aleluia. Trouxeram Daniel, aleluia. Foram buscar Daniel. E Dário fala para Daniel: é verdade, Daniel, que você estava orando? É verdade. Daniel, o edito diz que quem orasse ia ser lançado na cova dos leões. E a lei dos medos e dos persas não pode revogar. Ainda que o rei sofra dano, não pode voltar atrás. E a palavra do Senhor nos diz que aquele dia Dário lutou o dia inteiro para livrar Daniel. Dário fez o que ele pôde, irmãos. Dário correu de um lado para o outro para livrar Daniel, mas não pôde livrar Daniel. E ele se entristece muito com aquilo. Sabe por quê, irmão? O homem causa o problema, mas o livramento só vem de Deus. O homem pode armar a arapuca, mas o livramento vem do Senhor. E naquele dia Deus tinha marcado para rasgar o sobrenatural. Deus queria mostrar para Daniel, alabaia, o mundo espiritual, irmão. Às vezes nós oramos a Deus, pastor, que a gente quer ver o sobrenatural, que a gente quer entrar no mundo espiritual. Mas para entrar no mundo espiritual, primeiro Deus ele nos provê de tal forma algumas coisas difíceis. Deus ele nos faz viver Isaías 43, versículo 2: quando passar pelo fogo não te queimarás, e quando pelas águas não te, aleluia, aleluia, cada sobre a daia fa sobre que a fa daia mandar calabacia. E Deus nos faz entrar na fornalha e entrar na cova ao mesmo tempo. É porque é na prova que Deus nos livra. Ele não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. É diante da situação. Aleluia. Pegam Daniel, levam até a cova, e aqueles que perseguem já estavam cantando e salmodiando, porque Daniel ia morrer. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmãos? Tem pessoas que, se você ligar para ela, até conhecido próximos, quem sabe até família. Se você ligar para um familiar agora, um amigo que se diz próximo, e você falar que precisa de uma ajuda, ele vai falar para você que está viajando, ou que está ocupado, ou que está longe de casa, ou que naquele momento ele não pode. Ele vai apresentar um monte de questões para não ir até você. Você pode falar que você está no hospital internado. Alguém vai falar para você: eu não posso ir até aí. Se você pedir oração, a pessoa vai orar daqui, mas você quer lá. Alguém vai falar: eu não posso, estou sem poder ir aí. Mas se alguém liga depois e fala: o servo do Senhor partiu do Senhor,
morreu. A pessoa é a primeira a falar que ela nasceu melhor. Porque ela quer ver você morto. Tem pessoas que só aparecem quando você morre porque ela quer ver se você morreu mesmo. Ela não se importa com você vivo. Ela vai dar importância que você morre. E assim eram aquelas pessoas da vida de Daniel. A importância dele na vida de Daniel morre. Aleluia. Oh, glórias! Eles não fizeram nada. Eles não falaram nada para Dário. Dário, vamos criar uma lei que impeça isso. Não, irmãos. Eles queriam aquilo. Levam Daniel até a cova. Põe Daniel para dentro. Põe a pedra de sela com o anel do rei. Todos vão para casa. Mas o rei não dormiu. Naquela noite o sono foi embora. O rei passou a noite acordado. Ele manda trazer músicos, manda trazer crônicas para se ler. Passa a noite inteira, irmãos, ocupando a noite. Mas não tinha sono no reinado. E a palavra do Senhor nos diz que pela manhã cedo, antes do dia até mesmo despertar na sua totalidade, ele sai do palácio, vai até a cova dos leões e ele grita: Daniel! Coisa aflita! Daniel, homem de Deus! Porventura, o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele foi capaz de te livrar. Daniel lá dentro ele fala: ó rei, vive para sempre. Meu Deus, quando eu entrei aqui, enviou o seu anjo. Esses assassinos, quando olharam para cá, viram leões. Mas quando eu entrei, tinha anjo. Glórias! Porque quem não ora vê o perigo, mas quem ora vê o livramento. Glórias! Livro de 2 Reis. O exército da Síria cercou Samaria. Geazi ficou desesperado. Cavalos e carros de Israel, Eliseu falou: o que está acontecendo? Olha aí, meu senhor, o inimigo. Eliseu falou: meu senhor, meu Deus, abre o olho do moço para ele ver. Geazi, tu precisa orar mais. Tu está vendo o inimigo, eu estou vendo a providência. Tem cavalo e cavalo de fogo aqui, ó, carro de fogo, tem anjo, tem tudo para nos guardar, Geazi. Deus, ele guarda quem ora, Deus, ele livra quem está ligado com ele, Geazi. Aleluia! O anjo do Senhor fechou a boca do leão. O leão não me atacou. Não tem arranhão. Não tem ataque. Não tem nada. E o rei dá ordem: tirem Daniel da cova. Aleluia! Tem prova, irmão, que nos põe que só vai adiantar o processo da vitória. Só adianta o processo da vitória. Quando o vento sopra forte, está adiantando o processo da vitória. Mas o processo é necessário. Às vezes as lágrimas que caem do nosso rosto é necessário. Aleluia, Deus. Cada lágrima que nós choramos em oração é necessário. Até o abandono é necessário. Aleluia, Deus. O desprezo é necessário. Glória a Deus. Palavras de afronta é necessário. Porque Deus permite. Porque tudo isso adianta o processo da vitória. Aleluia, Deus. Alabaia, sério. As promessas do Senhor não serão impedidas. Aleluia, Deus. Os planos de Deus ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir as bênçãos do Senhor na vida de quem obedece, na vida de quem anda segundo a palavra. Ninguém consegue impedir os passos de um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Tiraram Daniel da cova. E o importante, sabe o que é interessante? Que quem jogou tem que tirar. Quando tiram Daniel da cova, e Daniel conta o milagre, Dário olha e fala: aquele que proferir blasfêmia contra o Deus de Daniel vai morrer. Aquele que falar contra o Deus de Daniel vai morrer. Aquele que tentar contra a vida de Daniel vai morrer. E é decreto, bem está falando, tem alguém escrevendo. Aleluia. E assim se faça com os perseguidores de Daniel. Joguem ele na cova dos leões com toda a sua casa.
tem famílias inteiras devastadas, irmãos. Porque quem é para orar não está orando. É por isso que as pessoas estão assim. Quem é para descer não está descendo. Está se ocupando com conversa. E a consequência vem sobre a família. Porque aqueles homens, irmãos, eles tinham tudo. Já eram pessoas despontadas para governar o reino. E colocaram a casa em risco porque deixaram o propósito. Porque deixaram o propósito de servir. E toda a casa deles foi lançada na cova dos leões. Filhos, mulheres, quem sabe netos. Lançado na cova dos leões, uma árvore genealógica inteira deixou de existir. Por causa do propósito errado. Sirvamos a Deus, irmãos, com todo o nosso coração. Porque quem serve ao Senhor não se perde. Quem serve ao Senhor, irmãos, não sofre a condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus tem salvação para a nossa vida. Quando você pensar que as coisas estão mal, lembra-te de onde Deus te tirou. Quando o teu coração disser para você, hoje eu não estou a fim de ir para o culto, lembra de onde Deus te tirou. Quando o teu coração te disser, não lê a palavra hoje, lembra de onde Deus te tirou. Quando a tua carne lutar para você não orar, diga para você mesmo, lembra-te de onde Deus te tirou. Alabaia séria da alabacia. Só lembra da obra que Ele fez na tua vida. Não entre em covas, irmãos. O projeto de Deus é nos tirar da cova. Não entre na cova. Não entre na perdição. Não entre num caminho que não é para entrar. Continue no caminho do Senhor. Continue adorando o Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue confiando no Senhor. Aleluia. Salmo de número 34, versículo 7. Confia no Senhor. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Tudo é no tempo. E a nossa vida é um processo. E Deus, Ele trabalha na nossa vida através do processo. Todo o processo que nós vivemos faz parte do amadurecimento. Porque Ele vai nos usar. Porque Ele vai alabar-se a nos usar como ferramentas na obra dEle. Para ganharmos outras vidas. Calabaia, sé. Talabachuri, calabácia. Talamanda, calassúbria. Talamanda, sé. Aleluia, essa rima de rosa aí. Isso. Enquanto você louvava, o Senhor me mostrava o adversário pelejando contra a tua vida, colocando bloqueio no teu coração, tentando te bloquear de todas as formas. O adversário tentando minar a tua força. Todo dia é uma peleja imensa, é uma guerra terrível, dentro do coração e dentro da mente. Porque o adversário quer te trazer, quer estar perto dele, ele quer te puxar de todo jeito. Mas o Senhor, Ele manda te dizer que é Ele quem consola, é Ele quem fortalece o teu coração. Continue firme. Deus, Ele tem um projeto lindo na sua vida. Deus, Ele quer usar a sua vida. O Senhor quer te exaltar. O Senhor quer te colocar de pé e dizer para ti aonde foi a vergonha. Ele vai te colocar em dupla honra. No meio daqueles que te afligiram, no meio daqueles que te humilharam, Deus, Ele tem um projeto de dupla honra na sua vida. É tempo de viver as promessas do Senhor, mas desce na oração, porque o adversário tem investido forte para te tirar do projeto que Deus tem preparado para a tua vida. O adversário tem trabalhado terrivelmente com ofertas que são tentadoras, mas o Senhor está quebrando o laço na tua vida nesta noite e firmando os teus pés sobre a rocha, porque é fiel ao que prometeu. Vigia, vigia,
Vigia. Alabai. Vigia. Glória. Alabai, Sé. Vigia. Porque o adversário está tentando de toda forma. Até trabalhos foram feitos, querendo a tua alma. Pessoas que foram fazer trabalho, encruzilhado. Pessoas que foram fazer despachos em teu nome. Aí muitas vezes você fala, Senhor, eu não tenho nada, e tem pessoas que têm inveja de mim. É assim mesmo. É a essência da presença de Deus quando é colocada em nosso coração. Você pode não ter nada, mas é assim mesmo. José também não tinha nada, mas os irmãos de José tinham inveja da túnica. Era um pano. Tem gente que só tem inveja, aleluia, por causa da presença de Deus na nossa vida. Não é por causa de coisas materiais, mas o Senhor está nos guardando nesta noite. E há livramento da parte de Deus aqui nessa noite. O Senhor está fechando a boca do leão e está quebrando o laço de morte. Aleluia. O Senhor está na batalha sua. Deus está agindo no sobrenatural. Porque a oração foi ouvida, diz o Senhor. E a resposta foi dada. Deus mandou o decreto de providência sobre a nossa vida nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Para a glória do Senhor.